Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para continuar fazendo a leitura do Sociedade do Cansaço, livro do autor coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, e hoje nós faremos a leitura do segundo capítulo. Nós já lemos juntos o primeiro capítulo, no qual o Byung-Chul Han traça um paralelo entre as doenças do século XX e as doenças do século XXI, e hoje nós iremos para a leitura do segundo capítulo. Neste segundo capítulo, o Byung-Chul Han continuará desenvolvendo o seu argumento e aqui contrapondo dois modelos de sociedade distintos: a sociedade do século XX e a sociedade do século XXI. Esta leitura, este contraponto, as diferenças e convergências entre estes dois modelos de sociedade é o que nós veremos a partir desta nossa leitura do segundo capítulo do Sociedade do Cansaço. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Nos ajude indicando o nosso canal a outras pessoas, convidando-as para participarem conosco, para estarem conosco neste espaço de reflexão, neste espaço de pensamento, neste espaço de produção de ideias. Espaço este que é muito rareado em nossos tempos, haja vista estarmos rodeados, né, estarmos acercados, estarmos quase que ilhados devido à quantidade de discursos, de programas, de outros tantos canais que apenas veiculam futilidades, apenas veiculam discursos superficiais que em nada produzem no indivíduo crescimento e maturidade. Aqui nós nos propomos ir na contramão destes espaços e fazermos deste ambiente um ambiente de divulgação de conhecimento. Portanto, você que sabe da importância do conhecimento para a construção, a formação do indivíduo, nos ajude fazendo a sua inscrição, divulgando este espaço a um número cada vez maior de outras pessoas, não deixando de fazer os seus comentários, deixar o seu like, enfim, tudo isso nos ajuda bastante. Bem, no segundo capítulo da Sociedade do Conhecimento, o Byung-Chul Han vai traçar um contraste entre o nosso modelo de sociedade e o modelo de sociedade do século XX. Ora, o século XX, na concepção, e aqui eu já faço um parênteses, para nos apresentar o modelo de sociedade do século XX, o Byung-Chul Han recorreu a um dos pensadores que melhor conseguiram ler, conseguiram entender, conseguiram pensar e diagnosticar a sociedade do século XX, que foi o pensador francês Michel Foucault. O Byung-Chul Han, recorrendo às análises que o Foucault fez acerca da sociedade do século XX, vai nos colocar diante de um modelo de sociedade que pode ser definido na locução sociedade da obediência, ou sociedade disciplinar, ou sociedade do controle. Bem, o século XX foi marcado por uma sociedade que estava condicionada à disciplina, estava fadada a ser submissa, obediente e controlada. Este controle, esta obediência,
era empreendida por meio de diversas organizações, de instituições e entidades que buscavam submeter o indivíduo a uma condição de controle, buscavam gerar um indivíduo disciplinado, obediente, um sujeito passivo. E quais eram essas instituições, essas organizações, essas entidades, estes instrumentos que submetiam o indivíduo a uma condição de controle? Eram instituições, organizações, entidades as mais diversas. Havia os asilos, havia os presídios, havia as escolas, havia as universidades, havia a igreja, havia os hospitais, enfim, havia uma quantidade enorme de instituições que serviam como um instrumento para modelar o indivíduo de acordo com os interesses daqueles que detinham o poder, daqueles que se valiam de um controle imposto sobre o indivíduo ou sobre os indivíduos. Estas organizações, estas instituições, estas entidades tinham como finalidade gerar um indivíduo passivo, um sujeito obediente. E exemplos disso não nos faltam, né? Por exemplo, o Foucault, que, repito, fez uma análise brilhante acerca deste modelo de sociedade controlada, submissa, obediente, vai argumentar que até a organização de uma sala de aula foi inspirada em modelos de organizações militares e eclesiásticas que, por si só, já expressavam o quanto que a hierarquia era uma premissa muito recorrente nesses espaços, né? Vejam, o Foucault sustenta este argumento recorrendo à própria disposição das carteiras numa sala de aula, né? Numa sala de aula, a gente percebe claramente que as carteiras são dispostas em fileiras, né? São dispostas em colunas, não é? Que é um modelo de disposição, de espaço, que a escola adotou dos modelos de organização espacial eclesiástica e das organizações militares, dos quartéis. Vejam, você tem as fileiras dispostas como se fossem fileiras de pelotão, como se fossem colunas de pelotão, e na frente fica a autoridade, que no caso da escola é o professor. Até a posição física do professor e do aluno exemplifica essa relação hierárquica que aí se dá, né? Os alunos ficam sentados, portanto, num plano inferior, e o professor fica em pé num plano superior. Então, vejam, nós temos na própria sala de aula o exemplo de uma organização, de uma instituição, aqui no caso a instituição escolar, que foi pensada a partir de um modelo hierárquico militarizado
e que tem como finalidade estabelecer a disciplina. Você tem as fileiras da sala de aula dispostas como pelotões, como colunas de pelotões. Você tem num plano inferior o aluno que fica sentado e o professor na frente, em pé, portanto, num plano superior. Aí nós temos um modelo de uma organização que se impõe como organização hierárquica e que nos dá uma mostra muito clara da condição de submissão, de passividade e de controle e ordem do indivíduo. Olha, faltaria-nos tempo para falarmos dos outros modelos, das outras entidades, das outras instituições, e o quanto que no século XX elas foram organizadas para criar, forjar um indivíduo submisso, um sujeito obediente, um sujeito disciplinado. Ora, no extremo, esta sociedade do controle, que é pautada nas proibições, né? É uma sociedade muito profícua na produção de mandamentos, de normas, de leis. Portanto, é uma sociedade pautada na proibição. O não é um imperativo constante neste modelo de sociedade e o indivíduo vivia introduzido, integrado num ambiente de negatividade. A negatividade será o ambiente no qual essa sociedade estará inserida. Esta sociedade do controle, esta sociedade da obediência, essa sociedade disciplinar. No século XXI, este modelo, de algum modo, é superado. Vejam, Byung-Chul Han não vai dizer que ele deixou de existir, ele está aí. Entretanto, um outro modelo vai se sobrepor, que na superficialidade é diferente do modelo de sociedade do século XX, mas que na essência condiciona o indivíduo ao mesmo estado de opressão, ao mesmo estado de controle. Ora, o modelo que vai se sobrepor ao modelo da sociedade disciplinar do século XX é o modelo de uma sociedade do desempenho. Portanto, o século XXI será marcado não por uma sociedade do controle, uma sociedade obediente, uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Aqui, no século XXI, em vez os espaços, os lugares, os ambientes mais badalados, mais cultuados, deixarão de ser ambientes como a escola, a universidade, a igreja, o quartel, o hospício, o hospital, enfim, e passará a ser ambientes mais, diríamos, mais positivos, por assim dizer. E quais seriam esses espaços que potencializam ou buscam potencializar esse espírito de desempenho do indivíduo? Ora, são os shopping centers, que demonstram o nosso poder de consumo, são os laboratórios de genética, que buscam, por meio de manipulações genéticas, criar indivíduos mais resistentes, buscam, né, idealizam indivíduos mais resistentes, indivíduos mais fortes, para usar uma palavra que é própria dessa sociedade, mais resilientes. São estes espaços, né, laboratórios de genética, shopping center, são estes espaços
que vão tomando os grandes escritórios, os aeroportos, enfim, estes espaços, estes ambientes, né? E aí você me perguntaria, o aeroporto por quê? Porque o aeroporto traz o aeroporto serve como metáfora para uma característica dessa sociedade do desempenho, que é a ideia de atravessar fronteiras, de voar, ir para muito longe, de transcender a determinados espaços. Os aeroportos, segundo Byung-Chul Han, são espaços que são espaços que endossam esta imagem de uma sociedade do desempenho. E essa sociedade do desempenho, estará introduzida num ambiente de pura positividade. Ao contrário da sociedade disciplinar do século XX, que estava inserida, introduzida num ambiente de negatividade, onde quase tudo era proibido e o não era um imperativo, na sociedade do desempenho, esta negatividade dará lugar a uma positividade e nela o indivíduo será afetado por um discurso que procura incutir em sua consciência, em suas ideias, que o céu é o limite, né? Que todas as coisas são possíveis, que ele é um sujeito de infinitas possibilidades, de que ele é um sujeito capaz de conquistar aquilo que ele desejar. O mantra desta sociedade será aquele mantra adotado pelo Barack Obama nas campanhas presidenciais norte-americanas de 2008, não é? Se não me falha a memória, 2008 ou 2007, não lembro ao certo o ano, mas o mantra dessa sociedade do desempenho, o mantra dessa sociedade de desempenho é o mesmo mantra adotado nas campanhas presidenciais pelo Barack Obama. É o Yes, we can. Sim, nós podemos. Portanto, na sociedade do desempenho se explora as possibilidades infinitas do indivíduo, se explora a positividade, busca-se criar um indivíduo que é um indivíduo de múltiplas possibilidades, um indivíduo para o qual não existem limites, não existem fronteiras, não existe nada que se contraponha à sua potencialidade. Aquilo que este indivíduo desejar, ele será capaz de conquistar. Entretanto, para conquistar, para desempenhar para realizar um bom desempenho, para tornar-se eficaz, este indivíduo tem que produzir e produzir muito. Portanto, esse indivíduo tem que se entregar a uma rotina de trabalho extremamente excessiva, porque se eu quero, eu sou capaz de conquistar, eu sou capaz de alcançar, eu sou capaz de conseguir. Entretanto, isso não vai cair, isso que eu desejo, isso que eu almejo, e sejam quaisquer coisas, né? Olha, se eu desejo um papel importante na sociedade, se eu desejo ser visto, se eu desejo assumir um lugar de prestígio, se eu desejo enriquecer, se eu desejo ser um empresário bem-sucedido, um atleta bem-sucedido, enfim, se eu desejo ser qualquer coisa bem-sucedida, eu preciso trabalhar e trabalhar muito. Portanto, este indivíduo inserido nessa sociedade do desempenho é um indivíduo que vai trabalhar muito
excessivamente para se tornar este sujeito produtivo e atingir os ideais e os objetivos por ele almejados. Ora, este excesso de trabalho, este excesso de atividade, ora, nós vivemos numa sociedade do desempenho. Desempenho é sinônimo de produtividade, é sinônimo de eficácia, é sinônimo de eficiência. Este indivíduo produtivo, este indivíduo que busca ter um alto desempenho, este indivíduo que busca ser extremamente produtivo e eficiente, se entregará a uma rotina de trabalho extremamente excessiva. E qual será a consequência disso? A consequência disso será o surgimento de um indivíduo frustrado e deprimido. Frustrado porque ele vai se dar conta de que todos esses lugares, todas essas conquistas, todo este espaço, raramente são conquistados, raramente são atingidos, e quando atingidos, eles nunca satisfarão este indivíduo, porque ele sempre se verá diante de um discurso que vai forçá-lo a crescer mais, que vai forçá-lo a se desenvolver mais ainda, a se aperfeiçoar mais ainda, a produzir mais ainda, a conquistar mais ainda, a ir mais longe ainda. E, na maioria das vezes, este indivíduo não conseguirá tudo aquilo que ele idealizou, tudo aquilo que ele objetificou, tudo aquilo que ele objetivou, tudo aquilo que ele sonhou, tudo aquilo que ele propôs, e a consequência disso será um indivíduo frustrado, um indivíduo deprimido, o indivíduo que tiver alcançado minimamente aquilo que ele idealizou, verá que esta conquista exigiu dele muito, requereu dele muito, e ele chegou lá praticamente arrebentado, ele chegou lá esvaído. Este é um indivíduo em 1000. A maioria não atingirá esses ideais, não alcançará estes objetivos, não alcançará, não chegará neste lugar e, consequentemente, se tornará um indivíduo frustrado, e se essa frustração não for bem trabalhada, ela vai gerar um certo desencanto do indivíduo em relação à vida, e este indivíduo se tornará um sujeito deprimido, um sujeito desencantado com a vida, um sujeito em condições psicológicas e emocionais preocupantes, para se dizer o mínimo. Ora, se na sociedade da disciplina o que nós temos como produto final é um sujeito louco ou delinquente, porque o indivíduo vivia numa sociedade onde praticamente tudo era proibido, e ele era extremamente controlado, extremamente condicionado a uma situação de obediência. No outro extremo desta sociedade, na sociedade do desempenho, o resultado dela, o produto dela será um sujeito deprimido, um sujeito frustrado. E mais ainda, este sujeito continuará sendo escravizado. Porque se na sociedade da disciplina, da obediência, o sujeito não se sentia livre, haja vista existirem uma série, inúmeras organizações externas que exerciam sobre ele um poder coercitivo, diziam para ele, delimitavam o espaço dele, delimitavam o potencial dele, delimitavam as ações dele, delimitavam os gestos dele,
Na sociedade do desempenho, o indivíduo se sente um indivíduo absolutamente livre, porque não existem mais tantos instrumentos coercitivos dizendo que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo, que ele não pode atravessar esta linha, que ele não pode chegar lá. Pelo contrário, tudo agora é possível, tudo agora é permitido, tudo agora é liberado. Entretanto, para se alcançar tudo isso, o indivíduo vai ter que entrar na neurose da produtividade, na neurose do trabalho excessivo, na neurose desta rotina escaldante, desta rotina que esvai todas as forças e as energias do indivíduo. Em suma, na essência, o indivíduo acabará se tornando escravo da própria ideia de desempenho, de sua própria necessidade de produzir, de ser eficaz, de ser eficiente, para corresponder a tantas exigências, para corresponder, para atingir estes ideais, o indivíduo terá que entrar numa rotina de atividade, de produtividade tão neurótica que ele acabará se tornando escravo, submisso, oprimido pelo próprio discurso do desempenho. E ele não precisará de uma organização externa, de um instrumento externo que lhe oprima, que o explore. Ele mesmo se explorará. Ele mesmo se oprimirá. Ele mesmo se condicionará voluntariamente a uma situação de opressão, julgando com isso ser livre, quando na verdade ele simplesmente se tornou escravo, se tornou submisso, se tornou um sujeito passivo, perdeu a sua liberdade em nome desta produtividade, em nome desse desempenho, em nome destas infinitas possibilidades. Este sujeito é um sujeito extremamente cansado. Este sujeito é um sujeito esvaído de suas forças, esvaído de sua energia. Este sujeito motivado e motivacional, e os discursos motivacionais nesta sociedade do desempenho afloram-se como em nenhum outro contexto, né? Os livros, os coaches com as suas publicações estão aí para não nos desmentir, né? Vejam, este sujeito que não vê limites para as suas possibilidades, este sujeito motivado se tornará escravo desse discurso motivacional, se tornará escravo dessas metas, desses números, destes ideais e destes objetivos que ele agora se vê forçado a atingir sem que ninguém imediatamente o force a isto. Ele se tornou agora escravo de si mesmo. Ele se tornou agora o agente passivo e o agente ativo nessa relação, porque ele é ativo à medida em que ele busca a autoprodução, mas ele é passivo à medida em que essa busca por autoprodução acaba submetendo-o a uma condição de opressão, a uma condição de coercitividade, acaba roubando dele a verdadeira liberdade, a liberdade essencial, a liberdade mais legítima. Por fim, o que temos é um sujeito depressivo, é um sujeito frustrado, é um sujeito esvaído de toda a sua energia, de todo o seu
potencial mais legítimo e natural. E os consultórios de psicologia estão aí cheios, os espaços psiquiátricos, os consultórios de psicanálise estão aí cheios para nos mostrar o quanto a quantidade de pessoas absurda que tem se deprimido, se angustiado, se frustrado com tudo e com todos. Essa sociedade do desempenho nada mais é do que uma sociedade do cansaço, como está retratando o nosso companheiro de viagem, o Byung-Chul Han. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós voltaremos a tratar da sociedade do cansaço, pensando a questão do tédio nesta sociedade, nos debruçando sobre o terceiro capítulo do Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, e eu faço aqui o convite para nos encontrarmos no próximo vídeo para continuarmos pensando, discutindo, identificando aspectos fundamentais dessa sociedade cansada, dessa sociedade esvaída, dessa sociedade prostrada. Te faço o convite e em breve nos encontraremos aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar aí o seu joinha, divulgue este espaço e em breve nos veremos novamente. Um forte abraço e até lá.